Boa noite. Hoje estamos iniciando mais uma live. Vou receber o Wendel Araújo. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? O Wendel Araújo vai falar sobre isso. Estou aguardando ele aqui para conversar com a gente. Só um momentinho, vamos aguardar. Boa noite, seja bem-vindo, Dionésio. O Wendel já chegou. Vou aguardar ele aqui me chamar. Vamos lá para a live. Oiê, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Adam. Bem-vindo. Boa noite. Estou aguardando o Wendel chegar aqui. Wendel, eu tô chamando você para a live, mas eu não sei se você está recebendo o convite. Me dá um alô aí. Olá, boa noite. Guardar o Wendel. Oi! Aí, agora deu certo. Eu tava tentando entrar e não sei por que tava demorando. Ah, eu percebi. Falei, ué. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá! E você tá bem? Eu estou bem. Agora eu imagino essa maratona de live de evento que você está fazendo pelo Metafora, como você deve estar cansada, hein? Mas vale a pena, né? Vale sim. Ah, é muito bom também ter esse contato com o público. Eu gosto. Ah, que bom, porque haja evento, hein? É verdade. E com uma bebezinha agora. Nossa, aí o trabalho quintuplica. É, verdade. Mas eu E sempre agora a falo. gente vai iniciar. Oi, pode Hum? falar. E essa semana a gente começa um curso com a Cornélia Bonenkamp, que é de constelação organizacional. Começa agora dia 7 de setembro. Então, também está bem corrida aqui na organização. Minha querida mestra, querida amiga e mentora, Cornélia Bonecamp. Qualquer curso com ela eu recomendo fortemente. Estamos preparando tudo com muito carinho. Inclusive, ainda tem vaga. Quem quiser Ó, participar, entre em contato. aproveita, gente. Mas vamos lá para um tema hoje muito legal, muito interessante, que é flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva, Wendel? Conta pra gente. Bem, eu vou começar contando uma história, porque muita gente pergunta, Luana, por que que é tão difícil mudar o comportamento, né? Muitas Uhum. vezes você já tem um comportamento que você tem consciência de que esse comportamento não é legal, ou não é conveniente,
ou talvez te incomoda, ou incomoda tanto outras pessoas que chega a te incomodar também. E você já tem aquela consciência, caramba, eu acho que eu preciso mudar, ou adaptar, ou melhorar, ou alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse comportamento tá me gerando mal-estar, tá me gerando incômodo, tá incomodando outras pessoas, já recebi vários feedbacks nesse sentido. Então as pessoas querem mudar o comportamento. Só que descobrem que uma das coisas mais difíceis do ser humano é mudar o comportamento. E Sim, aí? E agora? É mais fácil escalar uma montanha do que mudar o é comportamento, né? verdade. É verdade. E também se for um comportamento assim que vem desde criança ou de muitos anos, né? Exatamente. Quando é um comportamento que você já o tem há muito tempo, esse é mais difícil, porque de alguma forma esse comportamento foi criado, foi desenvolvido, e ao longo do tempo ele foi fortalecido com as experiências de referências anteriores, né? Sim. Então, seja, por exemplo, vamos dar exemplo aqui para ficar mais claro, para ajudar Hum, as pessoas, né? Quando alguém grita com você, você responde imediatamente com raiva e agressão. Ou o contrário, quando alguém grita com você, você geralmente se cala, silencia e paralisa, né? Esse é um sim. comportamento que, por algum motivo, você acha que não é legal e que você gostaria de mudar, gostaria de que fosse diferente, né? Se esse comportamento, geralmente, ele foi aprendido, né, há muito tempo atrás, há 10 anos, há 30 anos, ou talvez até na sua primeira infância, e por algum motivo ele se perdurou até hoje. Então, o que fazer para mudar um comportamento? A primeira coisa é pensar o seguinte: antes do comportamento, vem outros elementos. Não é só mudar o comportamento, porque o que provoca o comportamento é uma decisão que na maioria das vezes é inconsciente, tá? Certo. O que provoca essa decisão é um estado emocional interno, né? E o que Hum, provoca esse estado emocional interno é um pensamento, é uma crença, é um valor, né? Então, se sim. você não for na raiz da questão, na raiz de todos esses elementos, muito dificilmente você vai conseguir mudar o comportamento. Porém, Acontece, pode falar. acontece muito assim, de a pessoa de repente mudar ali pelo primeiro mês, uns 2 meses, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Exatamente. Se não vai a fundo, né? Exatamente. Eu vou contar um exemplo rápido de uma cliente que eu tive, que ela tinha uma questão com a alimentação, principalmente com doce, né? E aí ela numa consulta médica, descobriu que estava diabética e que tinha que controlar o doce, que tinha que parar de comer doce, alguma coisa assim. E aí, com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo de ter que tomar muito remédio, ela teve que parar de comer doce. Tudo bem, mudou o comportamento, certo? Certo. Porém, quando ela ia para uma festa de aniversário que tinha um monte de docinho, quando ela Hum, passava numa vitrine de uma loja que tinha um monte de docinho, né? Ela ficava se martirizando por dentro com aquela vontade, com aquele desejo. Ai, como era bom quando eu podia comer doce, aquela coisa toda. Ou seja, ela mudou o comportamento, né? Mas não mudou alguma coisa mais lá no sim. fundo, mais lá na raiz, que provoca essa associação, essa vontade, esse desejo por comer doce. E também Beleza. sofrendo. E estava sofrendo com isso, exatamente. Ela mudou o comportamento, mas Sim. estava sofrendo, ou seja, não estava feliz, não Isso não estava resolveu. satisfeita. Não resolveu. É. Exatamente. Quando nós começamos a fazer um trabalho com ela, com as técnicas, as metodologias que a gente criou, a gente aprofundou e descobriu, numa determinada época da primeira infância dela, que ela lembrou de uma cena em que ela estava com a família na cozinha, onde a família estava preparando o doce, cozinhando o doce, fazendo o doce, e estava todo mundo junto, a família, as pessoas que ela mais ama, né, com calor, com acolhimento, aquela sensação de pertencimento, aquela lembrança Hum, gostosa, né? Então, ficou uma associação nela de que doce tem a ver com família, com amor, com acolhimento, com pertencimento. Percebem? Né? Então, o que a gente fez no trabalho? A gente voltou, de
alguma forma, né, naquela cena. Claro, isso é uma memória, isso é dentro da cabeça, né, do sentimento, da sensação da Sim. pessoa. E ela conseguiu perceber que naquela cena tinha muito mais do que o doce. Tinha música, tinha brincadeira, tinha os irmãos, tinha o pai, tinha a mãe, tinha outras pessoas ali em volta também, né? E ela lembrou que ela tinha, inclusive, uma foto da família, não dessa mesma cena, mas ela tinha uma foto da família que lembrava essas boas sensações. Resumindo, a gente conseguiu desassociar o doce àquela lembrança da família, né? E Uhum. substituiu pela foto. Então, toda vez que ela via essa foto, que ela fez um porta-retrato, ela tinha as mesmas sensações daquela lembrança boa, gostosa da família, do Uhum. acolhimento, do amor, do pertencimento, coisa e tal. E desassociou o doce dessa cena, né? Então, Uhum. o doce para ela significava amor, acolhimento, família, pertencimento, tudo isso. Como é que a pessoa ia parar de comer doce ou deixar de comer doce com todas essas associações maravilhosas? Não Sim, tem como, não né? tem como. É. Então, depois que a gente chegou na raiz e fez essa dissociação, aí sim, ela não mais comia doce, mas também não sofria por conta disso. Era uma coisa que era transparente. Ela passava por uma doceria, ia para algum evento que tinha doce, e para ela tanto faz, era Normal. transparente, não Uhum. chamava atenção, né? Porque ela tinha Uhum. outros prazeres na vida, né? Então é isso. Você mudar o comportamento é difícil, porque tem outras coisas que vêm antes do comportamento, né? Agora, Uhum. o que é que essa cliente minha fez? O que é que ela Uhum. trabalhou? O que é que a gente trabalhou especificamente nela? Era essa a minha Ela pergunta. A gente conseguiu trabalhar nela uma coisa que é o nosso tema de hoje, que é a flexibilidade Flexibilidade cognitiva. dela começar a perceber, visualizar e sentir diferente outras formas de fazer associações com a família, por exemplo. Uhum. Então, isso é flexibilidade cognitiva. Então, no conceito é o quê? O que é flexibilidade, Luana? É quando a gente É tem quando a, você a tem uma flexibilidade de opções, por exemplo, opções de pensar de diferente, pensar opções de diferente, acreditar acreditar, diferente e opções de agir agir, diferente. decidir. Exatamente. Então, Sim. a flexibilidade cognitiva vem desse conceito de você estar aberto a aprender sempre, a vida Uhum. inteira, estar aberto a aprender, estar aberto a perceber coisas novas de forma diferentes, por olhares e perspectivas diferentes, né? Está buscando soluções diferentes para o mesmo problema, né? Ter a capacidade de guardar aprendizados na sua vida de uma experiência de referência que serve para outra experiência que é totalmente diferente, mas com a flexibilidade cognitiva você consegue se adaptar. Então, flexibilidade cognitiva tem a ver com mudança, adaptabilidade, né? Buscar coisas diferentes, mudar de opinião também é flexibilidade cognitiva. Então, Sim. daí já dá para você perceber quantas pessoas inclusive eu, porque eu era muito rígido nas minhas crenças, nas minhas ideias, muito apegado às ideias, às minhas opiniões. Então, eu não tinha flexibilidade cognitiva. E isso me limitava, né? Porque eu não conseguia mudar meu comportamentos que eu queria mudar e não conseguia chegar a objetivos, né? Então, Uhum. isso basicamente é flexibilidade cognitiva. E ter flexibilidade cognitiva não significa que é uma pessoa que muda fácil de opinião e de comportamento, né? Não, não. Mas a flexibilidade cognitiva tem a ver, claro, de uma forma consciente e inteligente, como é que eu posso me abrir para uma opinião diferente, para uma ideia diferente, dentro daquilo que é coerente para mim, dos meus princípios, dos meus valores, mas que pode me ajudar a evoluir, a crescer, a aprender, a evoluir como Essa é a pessoa, como ser humano, diferença. como Uhum, profissional, né? Então sim. essa é a ideia da flexibilidade cognitiva. E você tem alguns exemplos práticos, além dessa história que você contou da sua cliente? Olha, Ou você pode aplicar algo agora também? eu vou contar um caso meu que
foi bem curioso, né? Há algum tempo atrás, por exemplo, cada um tem seus pratos prediletos, né? Eu gosto muito de feijão. E, por exemplo, almoço para mim, o feijão com arroz é aquela dobradinha brasileira típica, né? Tradicional. Sim. Ok. Mas isso foi desde criança, adolescente, jovem, quando eu morava com meus pais. Então, desde sempre é normal ter feijão e arroz e outras coisas, carne, proteína, legumes, verdura, fruta, outros carboidratos, seja lá qual for. Beleza. Então, quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a ir para viajar o Brasil inteiro, quando eu comecei a ir para eventos, geralmente eu me deparava com alguns horários de almoço, né, que não tinha feijão. Nossa, isso me incomodava muito. Hum, é mesmo? Nossa, nossa, eu Para ficava você, assim. assim, ter, por exemplo, no almoço, no jantar, todos os dias, era importante. Principalmente no almoço. Então, eu tinha uma crença de que se não tem feijão, não é almoço. Hum, Olha o hum. nível. Olha o nível de rigidez da pessoa, tá? Depois eu quero falar sobre rigidez e problema de coluna, tá? Vamos Sobre falar. isso que eu lembrei que é Ó, importante. interessante. É, mas aí o que que aconteceu? Eu estava uma vez, isso há mais de 17 anos, né? Com a minha primeira professora de PNL, Programação Neurolinguística, e aí ela fez esse questionamento. Poxa, quer dizer que quando não tem feijão você não está almoçando? Quer dizer que você vai comer tudo isso daqui, que era um restaurante, um banquete maravilhoso, várias opções de comida, só não tinha feijão. Quer dizer que você vai comer tudo isso daqui e só porque não tem feijão você não está almoçando? E o que é que você está fazendo então? Ela me provocou de um jeito, e eu que ainda estava aprendendo nesse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ainda estava aprendendo a abrir a cabeça, eu comecei a refletir, gente, quanta rigidez, quanta falta de flexibilidade. Então, Você, naquela época, você já teve essa reflexão. exatamente. Então, assim, esse seria um outro exemplo, né, simples, mas porém que mostra quantas vezes a gente é apegado a uma ideia, a um pensamento ou a uma crença, e isso de alguma forma nos limita e nos impede, às vezes, de nos comunicar melhor, nos relacionar melhor, realizar sonhos, objetivos, apresentar um projeto, tomar uma decisão importante na nossa vida por conta de uma rigidez. E então a flexibilidade vem ajudar a trazer mais leveza, né? E eu acredito que eu ainda estou aprendendo muito, né? Por isso que eu fiz a É, minha dissertação de mestrado sobre flexibilidade cognitiva, né? E percebi o quanto que eu melhorei, estou melhorando, mas todos nós estamos sempre aprendendo e evoluindo, né? evoluindo. Aham. Mas o que eu queria falar, que eu acho importante sobre essa questão da rigidez, é que eu tinha muito problema de dor de cabeça, eu tinha Hum, muito problema de estômago e tinha muito problema de coluna. Depois que hum. eu comecei a trabalhar a minha flexibilidade cognitiva e a ajuda com PNL, hipnose, coach, constelações, todos os cursos que eu fiz no Metafórum, que eu recomendo para todo mundo, eu fui crescendo, eu fui evoluindo e, de alguma forma, a minha flexibilidade cognitiva começou a se transformar em flexibilidade comportamental, que aí é o segredo, né? Aí é o benefício. E aí melhorou, começou a melhorar a minha comunicação, começou a melhorar meus relacionamentos, eu comecei a tratar a vida um pouco de uma forma mais leve. Isso me deixou menos, me cobrando menos, né? Isso me fez uma pessoa que passou a cobrar menos das pessoas nos relacionamentos, né? Porque de alguma forma eu me tornei um pouco arrogante, prepotente, porque tinha que ser daquele jeito. E aí perceba o quanto que a flexibilidade cognitiva ajuda na nossa vida, em Ajuda todas as muito. relações, em todos os contextos. E o contrário, Inclusive, só para só concluir, queria desculpa. fazer um adendo Hum, que lá no começo, quando você estava iniciando ainda, que foi com a sua primeira professora de PNL, quando ela fez essa provocação, e aí você fez essa reflexão, você teve flexibilidade cognitiva para ouvir e refletir o que ela estava falando para você. Porque muitas pessoas no seu lugar poderiam simplesmente responder
E passar batida e vida que segue, e vamos lá, não parar para pensar no que ela estava querendo com aquela pergunta, com aquela provocação. Sim, é verdade, mas e teve um contexto para isso, porque eu estava dentro de uma formação, foi a minha primeira formação de Ah, PNL é, com ela, isso, então teve um aí contexto, ajuda também, né? mas é Influencia. verdade, né? Felizmente, eu tive um pouquinho de flexibilidade para abrir a cabeça e começar a pensar Sim, diferente a partir de então. isso. E o que eu quero ressaltar, o quão é importante ter flexibilidade cognitiva para o seu autodesenvolvimento. Para todos que estão nos assistindo e que vão assistir depois a live, que estão na área do desenvolvimento humano ou estão começando a querer se envolver, fazer um curso aqui, outro ali, e começou faz pouco tempo, ou nada, é o primeiro contato seu com a área do desenvolvimento humano e querer se conhecer mais, querer ser uma pessoa melhor, ou até mesmo para quem já tem muitas experiências, muitos cursos, dão vários treinamentos, ter flexibilidade cognitiva é essencial para que você possa evoluir como ser humano e também ajudar o outro a evoluir. Então, para ter essa percepção, esse feeling de conseguir ter essa cabeça um pouco mais aberta para ouvir o outro, com estado de presença, que engloba tudo, todas as habilidades e capacidades que a gente vem falando aqui nas lives. E senão a gente não evolui, a gente não cresce, e às vezes fica sofrendo com ansiedade, com depressão, com estresse, com nervosismo, tomando remédio para dormir, tomando remédio para ficar acordado, né? Claro que eu não estou generalizando, mas chega até esse ponto. Infelizmente, inclusive de alunos e clientes que eu já acompanhei nesse sentido. E somatização também, porque o que eu ia falar de rigidez e problema da coluna é isso. A nossa coluna vertebral, prestem atenção nisso, a nossa coluna vertebral é um dos maiores símbolos de flexibilidade ou rigidez do nosso corpo. É a nossa coluna, né? Então, quem tem problema de coluna, quem tem problema de lombar, quem tem problema de pescoço, né, torcicolo ou qualquer outra coisa desse gênero, avalia, não estou dizendo que isso determina, mas avalia o quanto você se considera uma pessoa rígida ou uma pessoa flexível. Aquela pessoa rígida que não muda de opinião, né, que não aceita uma opinião diferente, que não quer ouvir os outros, né? Ou é uma pessoa flexível, que você aceita a opinião, respeita. Aceitar a opinião dos outros não quer dizer concordar, mas eu escuto, eu respeito, eu aceito que a Luana pense diferente de mim em alguns aspectos. E isso é normal. Agora, o fato da gente pensar diferente também é rico no sentido que a gente cresce. A partir do momento que a Luana fala uma coisa que eu nunca pensei antes, eu posso pensar, poxa, eu acho que eu aceito que ela pensa diferente, mas não concordo. Mas depois eu vou ficar pensando e, de alguma forma, aquilo que a Luana falou para mim, aos poucos, vai abrindo a minha percepção e eu consigo ampliar as minhas opiniões. Não é mudar de opinião, mas ampliar a opinião, entendeu? Ampliar o meu mapa mental. Então, quem tem problema de coluna, avalie o quanto que você está sendo flexível ou rígida na sua vida, no seu trabalho, com seus filhos, com seu cônjuge, em qualquer relação, seja pessoal ou profissional. Então, isso é importante. Verdade. E falando sobre relacionamentos, como você pode trazer a flexibilidade cognitiva nos relacionamentos? Bom, de experiência própria, de alguns relacionamentos que eu já tive, que relacionamentos bons e não tão bons, porém, Luana, eu sempre tive o hábito de avaliar como é que eu vivi, como é que eu passei cada relacionamento. Porque eu tenho uma crença, só compartilhando uma crença pessoal. Eu acredito que nada da vida que a gente passa por acaso. E uma outra crença que eu tenho é que se eu estou passando por alguma situação é para eu aprender algo, tá? Isso é uma crença, não tem nada a ver com Nossa, religião, filosofia. eu também tenho essa crença. Exatamente. Então, eu acho que nada é por acaso e tudo que eu É, passo é para aprender alguma coisa. Isso me deixa
mais resiliente, isso me deixa mais paciente, isso me deixa continuando que eu posso acreditar em mim, eu posso acreditar na vida, eu posso acreditar no ser humano, né? Então, em vários relacionamentos que eu já estou falando de relacionamento Amoroso. pessoal, né? Uhum. Relacionamento amoroso mesmo, né? Às vezes eu recebia feedback e não queria aceitar, né? Então já vai outra dica. Se você, quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo ao vivo ou quem vai ver a gravação, se você tem recebido o mesmo feedback de três ou mais pessoas diferentes, preste atenção, que pode ser um ponto cego. Ou seja, é uma característica que você tem, mas que de alguma forma você não concorda, não quer admitir, não quer aceitar. Então, repetindo, se você tem recebido o mesmo feedback de duas ou três ou mais pessoas diferentes, avalia, se abre a cabeça, sem julgamento, sem crítica, sem culpa, sem autopunição, só abre a cabeça e percebe. Porque de alguma forma você está fazendo alguma coisa que está deixando a transparecer para aquelas pessoas que você é assim, né? Que tem essa personalidade, essa característica, esse comportamento, essa atitude ou essa fala. Então, eu era muito resistente a feedback, Luana. Então, eu estou contando a história e de vez em quando fazendo parênteses que eu acho importante, tá? Eu era muito Uhum. resistente a feedback. A partir do momento que eu comecei a me abrir para feedback, nossa, como é doído, como é duro, às vezes, você se reconhecer, né, como uma pessoa que não é tão maravilhosa assim, tão boazinha assim, tão É, bonitinha assim, né? Então, é. eu comecei a me abrir para os feedbacks que eu ouvia, né, nos meus relacionamentos. Em todos os relacionamentos, mas eu estou citando aqui nos relacionamentos amorosos. E hoje eu me encontro num relacionamento em que eu estou muito feliz de estar conseguindo colocar em prática muita coisa que eu aprendi e me perceber diferente. Uhum. E aí Uhum. eu vou, e aí eu vou resumir com uma frase muito conhecida, né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Eu Uhum. escutava isso e na minha cabeça, a resposta é, não, eu quero ser feliz. Mas as minhas atitudes eram o contrário. Eu queria ter razão, né? Uhum. Eu argumentava tanto que eu queria vencer qualquer um, qualquer uma pela argumentação. E se a pessoa fosse muito boa de argumentação e me convencesse, tudo bem, eu dava o braço a torcer. Mas era pela razão, era pela argumentação. Isso Você, era muito você ficava ali mesmo até a pessoa cansar. isso era muito pesado, isso era muito duro, não só para a pessoa, Uhum. mas como para mim também, porque é um desgaste de energia É. enorme. E aí, quando você tem uma visão mais ampliada da vida, eu pensei assim, mas o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo em relação? O que é que eu estou ganhando com tudo isso? Né? Porque aí eu Uhum. fico cheio de razão e vivo sozinho, Uhum. isolado. Ninguém quer conversar comigo, ninguém quer se aproximar de mim, ninguém quer ser meu amigo, Uhum. seja lá o que for, né? Então eu comecei a perceber isso, né? Comecei a me abrir para feedback, comecei a trabalhar ainda mais a minha flexibilidade cognitiva, e o resultado é que hoje, muito longe de ser perfeito, mas até reconhecendo mais ainda os meus defeitos e minhas limitações, a minha conversa, o meu diálogo com a pessoa é muito mais claro, é muito mais transparente, mas é muito mais leve, com amorosidade, com carinho, com respeito, sabe? Para dar um feedback, para ouvir um feedback, com muito respeito, assim, de querer contribuir genuinamente com a vida do outro, se o outro pedir o feedback, se o outro estiver aberto. E quando o outro me der o feedback, acolher de coração e o que eu vou fazer com aquele feedback é uma decisão pessoal minha, mas pelo menos ouvir, dar atenção, respeitar. Então, a flexibilidade cognitiva na nossa comunicação e relacionamento faz muita diferença. Sim, total. E os benefícios são esses, né? Os relacionamentos duradouros. E nas emoções também, tá, gente? A Né? flexibilidade Você poderia cognitiva nas falar mais emoções, das emoções. Essa nas questão das emoções também. emoções com a saúde do corpo. O que você pode Exatamente. falar? Contar aí. Bom, sobre as emoções, inclusive aqui ao final a gente vai falar, né, do que a gente está oferecendo de ferramenta prática para trabalhar ainda mais a sua flexibilidade cognitiva.
Então, sobre as emoções, primeiro, é reconhecer que toda emoção é humana, que não tem emoção certa ou emoção errada, não tem emoção boa ou emoção ruim. Olha aí, ó, flexibilidade cognitiva. Ah, quer dizer que eu senti raiva não necessariamente é algo ruim. Então quer dizer que se eu tiver alegre 24 horas por dia, todos os dias, isso pode ser inconveniente em algum momento? O que é isso? É flexibilidade cognitiva, né? É perceber isso. Poxa, se toda emoção é humana, não existe emoção boa ou ruim, nossa, isso quebra vários paradigmas na minha cabeça, né? Sim. Eu vou tratar o meu medo de uma forma diferente, eu vou tratar a minha tristeza agora de uma Esse forma diferente. julgamento que a gente carrega, né, de nós mesmos e do outro, quebra. Exatamente, exatamente. Você falou uma palavra mágica agora, julgamento. Naturalmente, a nossa mente julga o tempo todo. Com a flexibilidade cognitiva, ajuda mais ainda a gente não julgar. É isso mesmo. A gente ficar num espaço, num estado de naturalidade, né? De E traz reconhecer a uma vida. paz, né? E traz paz, assim. Não, Exatamente, traz um não fica alívio. preso, no alívio, exatamente. Alguém chegar para dizer assim, puxa, é normal você sentir raiva, tá tudo É. bem. É normal você ficar É triste normal às você vezes. sentir medo. É Você não é normal você sentir fraco medo. por você estar com medo, ou. Exatamente. E aí, trabalhando ainda mais a nossa flexibilidade cognitiva, outra coisa que eu descobri, só tem coragem quem tem medo. É isso Não mesmo. existe. Não existe como você ter coragem se você não tem medo. Então, por exemplo, eu me considerava o cara mais medroso do mundo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo até de olhar nos olhos das pessoas. Eu não podia nem paquerar com a menina, que se eu estivesse Não é olhando para ela, ela mesmo? olhasse para mim, eu já olhava de lado aqui, fingia que não era comigo. Então, eu tinha medo de tudo, de falar em público, imagina as coisas que eu faço hoje, de ser professor, trainer, palestrante, de dar Nossa. aula. É Nunca, o nunca. exemplo, é o exemplo vivo de que funciona todas as ferramentas. Sim, com certeza, com certeza. E já vamos falar sobre elas. Então, assim, como você disse, traz um alívio, traz uma paz, dizer, poxa, é normal eu sentir medo, né, angústia, é, ficar irritado às vezes, ou uma tristeza, tudo isso é normal. O que não é normal é você estar sentindo essa emoção e ficar com ela muito tempo. A emoção congelada, paralisada no seu corpo, na sua cabeça, na sua sensação durante muito tempo. Isso aqui não é normal. Porque emoção, da própria etimologia da palavra, quer dizer energia e movimento. Então, a alegria vem, eu deixo ela passar e a alegria vai. O medo vem, eu deixo ele passar e o medo vai. Isso é que é normal, né? Sim. Então, E essa esse auto-julgamento, quando você está com a emoção, é que ainda somatiza mais para trazer mais doenças para você. Porque você fica ali exatamente. naquele martírio, ai, tentando não ter aquela emoção, ou tendo aquela emoção e se criticando por estar com aquela emoção. Então, nessa você vai somatizando tanto no seu corpo físico que vai desencadeando doenças físicas para você. E para corroborar ainda mais com o que você está dizendo, Luana, eu trabalhei durante 4 anos como voluntário num grupo que dava apoio a dependentes químicos de rua, abandonados de rua. Trabalhei 4 anos e só para resumir, eu vou dizer a principal coisa que eu mais aprendi com eles, né, com os dependentes, de tanto ouvir a história, conhecer mais de perto, né, as relações e Isso é muito tudo, eu aprendi uma, importante mesmo. eu aprendi uma coisa, que todos nós, se não tivermos cuidado, todos nós somos viciados. Todos nós temos vício de alguma forma. E o vício, a dependência não está na droga, né? A dependência está na mente, né? Porque lá nessa comunidade que eu trabalhava, o dependente chegava lá, não tinha remédio, não tinha droga, só tinha natureza, só tinha trabalho, serviço, ocupação, leitura, estudo, né? Várias atividades que os próprios voluntários faziam
e eles não tinham acesso a nenhuma substância química e passava lá. Alguns passavam um mês, outros passavam 6 meses, outros chegavam a passar um ano. Mas o que faltava a eles? O que fazia com que eles voltassem para as drogas, muitas vezes? Porque não é fácil. Quem lida com dependência química sabe que não é uma coisa simples, é bem mais complexa. Que é justamente o vício está na mente humana. Eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar com a frustração, eu não sei lidar com a dor, eu não sei lidar com a tristeza, então eu fico viciado numa determinada substância que me traz prazer o tempo todo. Agora, tirando essa dependência química, qual é a nossa dependência? Hoje a gente é dependente da dopamina. Tem Sim. gente que é dependente da adrenalina, quer ficar o tempo todo excitado, quer ficar o tempo todo com a sensação de alegria da espera de que algo bom vai acontecer. Do E êxtase, aí, né? Do... exatamente. Então tem viciado em dopamina, viciado em adrenalina. E aí, quando vem aquele dia, porque é normal, tem dia que você está lá em cima, tem dia que você está lá embaixo, tem dia que você está feliz, tem dia... Aí quando um dia que você está triste, a pessoa não aguenta, ela nunca trabalhou isso na vida, ela não Fica sabe lidar. insuportável. Ela, na verdade, não é ela que fica insuportável, mas ela sente ela mesma insuportável, a situação, o ambiente, as sensações que ela está, né? Porque ela nunca trabalhou aquilo, ela nunca treinou aquilo, e ela nunca foi ensinada. Como é que eu lido com isso? Como assim? Como é que eu lido com isso? Né? Se tem uma pessoa que desde criança nunca recebeu um não na vida, e quando vai bater na porta de uma empresa para pedir um emprego e recebe o não, peraí, o que é o não? Como é que eu lido com isso? Então chega a pessoa a surtar, né? Ou até pensar em fazer coisa pior, porque não sabe lidar com essa questão. Então falta maturidade emocional, falta flexibilidade cognitiva para lidar com as emoções também. Uhum. E você com. E aí eu gostaria de entrar agora falando sobre a ferramenta que você oferece para desenvolver a flexibilidade cognitiva. E Sim. você pode falar sobre isso. Claro, claro, claro. Então, ao longo dos últimos 10 anos, eu desenvolvi um método que eu batizei de ciclo RADA, porque é um ciclo, e RADA são 4 letras, porque são 4 passos, 4 fases desse ciclo, de como você reconhecer o gatilho que dispara uma determinada emoção em você, reconhecer quando o seu estado interno muda e reconhecer qual é a emoção que veio. Né? Reconhecer no seguinte sentido, de reconhecer, saber o que é, para que se serve, como lidar com essa energia. Depois você aceitar tudo isso como algo natural humano, tomar uma decisão consciente de como fazer diferente de algum comportamento ou ação que você nunca teve antes, nessa mesma situação e com essa emoção, para agir na situação de uma forma diferente. Então vai gerar um autoaprendizado, uma autoconsciência de você com você mesmo, para que você possa crescer e amadurecer na sua emoção. Então, isso serve para qualquer nível. Serve para aquela pessoa que não tem zero de inteligência emocional, como para aquela pessoa que acredita que já tem uma inteligência emocional evoluída e que vai lhe dar, é uma ferramenta que vai lhe dar mais consciência, mais autopoder, mais autodomínio, mais autocontrole, para evoluir ainda mais. Além do que, também é uma ferramenta que, para quem é professor, para quem é psicólogo, para quem é terapeuta, para quem é coach, pode utilizar essa ferramenta com os seus clientes. Então, essa é a primeira ferramenta do ciclo RADA. É uma técnica que eu já uso com meus clientes e alunos e comigo mesmo há mais de 10 anos. Então, totalmente testado e aprovado na prática, empiricamente. E aí eu transformei em um curso que estamos oferecendo pelo Metafora Brasil, que é um curso chamado do Ciclo RADA, Viva Bem com as Suas Emoções, onde você vai trabalhar na prática, com aulas online, ao vivo, Ao vivo. a sua flexibilidade cognitiva em relação às emoções. Então, esse é o primeiro curso que a gente está oferecendo pela primeira vez e com muita honra e alegria pelo Metafora. O que você está falando aqui, Wendel, é muito importante e muito sério, porque nós vemos vários cursos sobre inteligência emocional por aí, de diversas formas,
Mas o ciclo Rada é uma ferramenta idealizada por você, que já tem aí muito tempo de experiência e traz essa experiência do ciclo Rada na sua própria vida, que você desenvolveu, que você vem falando em várias lives aqui, contando cada live você conta um pedacinho do que mudou na sua vida, de como foi para você. Tem muito mais história, tem muito mais história, de É, verdade. e de exemplos também, dos feedbacks dos alunos, que os alunos te modelaram sobre isso também. Então, e agora falando sobre a flexibilidade cognitiva, da seriedade e do efeito que traz nas relações e na própria pessoa que não está sabendo lidar com a sua emoção e tem essa frustração, esse sofrimento e que até pode ou fica naturalmente viciado em algo, né? Seja em alguma coisa química, ou até mesmo um comportamento, ou alguma válvula de escape, muito estudo, muito álcool, muita. Cada um age de uma forma, Uhum. mas não é normal. E é um exemplo e um atitude de quem não está sabendo lidar com as emoções. E isso tem em casa, tem na família, tem nos amigos, tem nos nossos clientes, tem em todos os lugares. E a gente ter a responsabilidade de saber lidar com as nossas emoções para o nosso benefício, para a nossa vida, para as nossas relações, é também ajudar o outro que está do nosso lado, seja cliente, ou seja família, ou um relacionamento, a evoluir também. Então, é uma responsabilidade muito grande de você se desenvolver, você estar no curso que tem uma base e que tem uma carga muito forte de experiência e de quem sabe o que está fazendo, Uhum. para você saber e trazer isso para sua vida, crescer, ter maturidade. Eu acho que a grande, sei lá, eu posso estar até exagerando aqui, mas a grande parte dos nossos problemas das vidas é em relação a saber lidar com as emoções, a como a Com gente certeza. pode, pode lidar com as emoções. Se a gente tem uma inteligência emocional muito boa, e pode melhorar ainda mais, você já está resolvendo aí 90% dos seus problemas. Uhum. E isso até sabendo, eu acho que não é exagero da sua parte. Se for exagero da sua E parte, é até, exagero. e até servir como exemplo para as pessoas, poxa, você mudou, você está assim, então eu quero também evoluir, eu quero ter isso que você tem, né? Exatamente. Essa Eu acho, maturidade. eu acho que não é exagero. Eu tinha muitas doenças no corpo. E aí eu descobri, depois desses trabalhos de autoconhecimento, que a grande maioria delas vinha por conflitos internos, conflitos emocionais. E depois que eu trabalhei as doenças físicas, aí eu fui trabalhar as questões emocionais. Hoje, eu acho que já faz mais de 20 anos que eu não tenho doença, né? Uma doença assim que me comprometa, que comprometa as minhas atividades, né? Felizmente. Claro, a gente tem que cuidar do sono, da atividade física, alimentação também, mas a emoção, como você falou, às vezes é o gatilho que dispara um conflito interno, porque eu não aprendi a lidar. Com o que a gente aprende a lidar com as emoções, né? Muitas vezes os nossos pais não têm essa educação emocional, porque eles também não tiveram, então eles só podem passar Uhum, aquilo que eles passaram, né? E a uhum, gente não aprende isso na escola, não aprende isso com os uhum, amigos, na rua, né? De uma forma consistente, eu digo, né? Você vai uhum, aprender, cada um vai aprendendo de um jeito diferente, né? uhum, E aí, falando, depois que eu trabalho, agora eu vou falar sobre o segundo curso que a gente está oferecendo também pelo Metafórum, que é o seguinte: depois de você trabalhar as suas questões internas com o ciclo Rada, como viver bem com as suas emoções, trabalhando inclusive a flexibilidade cognitiva nas emoções. Então, depois que você faz esse trabalho interno, agora eu vou para fora. O que eu tenho fora? Comunicação e relacionamento. Porque se eu já resolvi dentro, agora eu quero resolver fora. Se eu já sei lidar melhor
já tenho mais clareza, consciência das minhas emoções, do que desperta, do que atrapalha, do gatilho que gera, e já consigo lidar de uma forma talvez um pouco mais adulta, um pouco mais madura, né, com as minhas emoções. Agora eu quero também melhorar a minha relação com as outras pessoas, com o ambiente externo, com o mundo, com as pessoas que eu me relaciono, seja na comunicação e relacionamento. E aí você falou de modelagem, né? Meus alunos de PNL me modelaram na minha escutativa, na minha empatia, na minha comunicação. O resultado dessa modelagem eu transformei num método que se chama o CI 3 método, né? Esse CI 3 método tem 8 elementos, além dos elementos básicos e tradicionais da comunicação, que todo mundo já conhece, né? Tem 8 elementos a mais que ajuda de uma forma muito clara e consciente a você expandir a sua percepção. E por isso que eu gosto de brincar que é como se fosse uma comunicação omnidirecional. Não tem aquele microfone omnidirecional, ele capta o som em todas as direções. Então, tem uma comunicação omnidirecional, que é você ter uma comunicação tão sistêmica, integrativa, inovadora, que você é como se você estivesse captando todas as informações em todas as direções para a sua comunicação ser muito mais pontual, muito mais assertiva, muito mais engajadora, que ajude a alcançar os seus objetivos nas suas relações, sejam pessoais ou profissionais, negociação, vendas, relacionamento com família, com parentes, com filhos, com crianças. Então, ajuda a perceber isso tudo. Então, isso é o CI 3 método, que é o segundo curso que a gente está oferecendo também pela primeira vez e com muita alegria pelo Metafórum, né? E aí, se você quiser, Luana, a gente pode até falar da promoção que a gente está fazendo aí para os 2 cursos, para Vamos quem quiser fazer, vamos fazer. falar. Inclusive, eu só quero acrescentar que acaba sendo um combo aí de uma super evolução como ser humano, né? De crescimento, Verdade. porque você vai trabalhar internamente e externamente as suas relações. A relação Exato. consigo mesmo e a relação com o outro. É, Fechando esse combo aí de cursos. então, em negociação aí com o Metaforo, colocando aí para vocês aqui em primeira mão, a gente conseguiu estender a promoção de 20%. O Metaforo está dando 20%, nos 2 cursos, no ciclo RADA, que é das emoções, e no CI 3 Metro, que é da comunicação. 20% de desconto até dia 6, ou seja, depois de Já amanhã. sei. Né? É, Hoje é dia 4, para quem está vendo gravado, aproveite, corra e feche logo sua inscrição, né? é Então, isso mesmo. 20% de desconto. Isso para cada curso. Além desse desconto, agora vem a promoção, que é cumulativa, né? Para quem, como a Luana falou, com relação ao combo, além desse desconto de 20%, quem se inscrever nos dois cursos, até quarta-feira, ou seja, quarta não, quarta, né? Isso, até quarta-feira. Ainda tem um outro desconto cumulativo quem se inscrever nos 2 cursos tem 10% de desconto a mais em cada curso. É Né? isso, Então, gente. Aí fica além dos 20%, ainda tem 30%. mais 10%. Exatamente. E isso a gente faz porque a gente acredita na qualidade dos cursos e porque a gente quer ver as pessoas evoluírem com essa técnica, com essa ferramenta. Porque realmente vale a pena. E a gente pensa, não, eu quero ter essa turma lotada, muita gente conhecendo o ciclo RADA e o método CI 3, porque realmente é algo que todo mundo merece. E aí, só para acrescentar, Luana, o ciclo RADA, e as pessoas, todo mundo pode fazer os 2 cursos, porque o ciclo RADA começa no dia 19 de setembro, terças e quintas à noite, das 19 às 22, aulas ao vivo, com dinâmicas práticas, então você vai treinar na hora, vai aprender na hora, vai sentir na hora, né? E logo quando termina o ciclo RADA, que são 4 semanas, já inicia também o outro curso, que é o CI 3 Método, tá? Então a pessoa pode fazer os Vai 2, nessa pode se inscrever jornada. nos 2. A pessoa pode ir na jornada, seguir a jornada.
Você me ouviu, Wendel? Oi, tá me ouvindo? Tô. Eu falei, a pessoa pode seguir a jornada, começar o ciclo raso e já ir pro método 103. Exatamente, exatamente. Eu não sei se foi a minha internet que falhou um pouquinho agora, mas voltou, exatamente. Então, quem quiser se inscrever até quarta-feira, tem 20% de desconto pelo Metafórum, mais 10% em cada curso quem se inscrever nos dois cursos. Então, você tem 30% de desconto até quarta-feira nos dois cursos para quem quiser aproveitar essa Gente, oportunidade. E vale a pena, viu? quem tiver dúvida sobre cada curso, quem tiver dúvida se vale a pena, como é que vai ser a dinâmica, como é que vai ser a logística, entre É em isso contato mesmo. comigo, entre em contato no Metafórum e estou à disposição para ajudar, contribuir, explicar um pouco mais sobre cada um dos cursos, sobre os métodos, para que você tome a melhor decisão também. Inclusive, se você lembrou de alguém que possa se interessar por esses cursos, pode enviar essa live para a pessoa, envia para os seus amigos, para os seus contatos. Tem esse aviãozinho aqui do lado direito da tela, que você pode enviar essa live para quem você quiser. Qualquer pessoa que você fala assim, poxa, essa pessoa acho que pode se interessar por esse curso, é a cara dela, era o que ela estava procurando e não encontrava. Então, aqui, ó, tá aqui. São dois cursos maravilhosos. Envia para os seus amigos, familiares. Eu vou deixar a live gravada também, o Wendel também. A gente vai ter no nosso perfil do Metafórum, eu, Wendel Araújo. E vocês podem enviar depois a live gravada para quem vocês quiserem, tá bom? Compartilhe aí, porque realmente as pessoas merecem esses dois cursos. E essa promoção, então, É verdade. E quem tiver mais dúvidas é só entrar em contato com a gente que a gente fica feliz em atender. Luana, mais uma vez, muito obrigado. eu que Parabéns pelo seu agradeço. trabalho, parabéns por tudo o que o Metafórum está fazendo e obrigado a quem está nos acompanhando aqui e quem vai assistir depois também. Sim, muito obrigada, Wendel. Muito obrigada pela oportunidade aqui da gente conversar e de você falar sobre esses dois cursos maravilhosos. Obrigada pelo carinho e obrigada a todos que acompanharam a gente nessa live e que vai assistir depois. Um grande beijo, boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.